Olá, estudante! Tudo bem com você? Bom, meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e hoje eu estou aqui para mais uma aula do Se Liga na Educação. Na aula de hoje, nós vamos falar então com o 8º ano do Ensino Fundamental 2, ok? Nessa aula nós iremos trabalhar a habilidade lá presente no nosso currículo de identificar os principais representantes do reino Plantae e compreender suas características gerais. O pessoal tem uma mania às vezes de confundir, né, e falar assim, o reino Plantae e o vegetal não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Entretanto, o nome científico, né, biologicamente falando, lá dentro da classificação biológica, é Plantae. E vegetal a gente usa de forma coloquial, de maneira mais formal, ok? Mas, em resumo, é sim a mesma coisa. Só para a gente recapitular aqui o que vocês já visualizaram nos anos anteriores, as espécies, né, os organismos vivos são classificados de acordo com as suas semelhanças. Então, quanto mais semelhante um organismo é do outro, mais próximo ele vai ter, mais próximo vai ser de espécies. Só que nós temos diferentes grupos para classificar esses organismos. Partindo aqui do domínio, vindo para o reinos, que é esse que nós vamos começar a visualizar hoje, reino Plantae. Nós temos o filo, a classe, a ordem, família, gênero, até chegar em espécie. O organismo que compartilha, que são espécies iguais, eles vão compartilhar também o gênero, a família, a ordem e todas as demais classificações anteriores entre eles. Então, organismos da mesma espécie, por exemplo, os seres humanos, por mais que nós temos diferenças morfológicas, diferenças culturais, raciais, nós temos, claro, compartilhando todas as demais, os demais grupamentos da classificação biológica. Agora, por exemplo, se eu sou da espécie humana e eu quero comparar com outra espécie, como por exemplo o cão doméstico, o canis familiares, que é o cãozinho que a gente tem em casa, nós não somos da mesma espécie. Então, a gente não compartilha todos esses grupos, né? Nós temos semelhanças porque somos mamíferos, mas nós não vamos compartilhar todos os grupos acima de espécie. Então, vamos ter uma diferença entre essa organização. E assim vai. O reino vegetal, o reino Plantae, ele vai separar do reino animal já aqui, ó. Então, daqui para baixo não tem semelhança nenhuma. Então, todos esses organismos, eles foram agrupados de acordo com as semelhanças que eles apresentam. Então, por exemplo, nós, seres humanos, reino animal, somos muito diferentes do reino vegetal, né? Nós apresentamos órgãos, nós apresentamos sistemas e o reino vegetal possui tecidos, tecido vegetal, mas ele não tem órgãos específicos, né? Então, a partir dali já não vê semelhança, a não ser a constituição de célula. Então, são organismos vivos constituídos por células eucariontes, mas eles são clorofilados, né? Eles fazem fotossíntese, nós não. Então, tem uma separação muito grande a partir aqui de reino. É diferente, por exemplo, do cachorro que eu falei para vocês, do cão doméstico, que está um pouco mais próximo da gente, porque ele também é um animal. Então, nós compartilhamos o mesmo reino. E a gente compartilha também classe, né? Classe mamália. Então, nós temos semelhanças um pouco maior do que, por exemplo, de alguns vegetais. Então, de acordo com as semelhanças que os organismos apresentam, eles vão ser então agrupados. Ok, no reino Plantae ou reino vegetal, nós encontramos os organismos eucariontes. Todos os organismos deste reino são eucariontes e são fotossintetizantes. O que isso significa? Significa que eles são super e especiais por fazer fotossíntese. O processo de fotossíntese libera para a gente oxigênio, oxigênio esse que nós respiramos, oxigênio esse que você utiliza. Então, quem realiza essa fotossíntese são os vegetais e as algas, né? Nós não conseguimos fazer isso porque nós não temos na nossa célula o cloroplasto,
que é a estrutura responsável pela fotossíntese nas células vegetais. Então, todos os organismos fotossintetizantes, todos os organismos vegetais vão ser fotossintetizantes e todas elas são eucariotos. Só para a gente relembrar aqui também, eucariotos possuem células mais complexas, completas, com várias organelas, enquanto os seres procariontes são seres mais simples, como é o caso das bactérias, reino Monera. Então, divide ali separando esses dois grandes grupos. Bom, o reino vegetal, nós temos vários representantes. Nós temos as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas. Eu trouxe para vocês hoje um exemplar de cada um desses organismos aqui. Então tá aqui, ó. Vocês conseguem visualizar isso em várias regiões. As briófitas, por exemplo, nós conseguimos visualizar ela nos troncos de árvores. Então, olha só, eu trouxe aqui para vocês um pedacinho de tronco de uma mangueira. Nele, nós temos um musgo. Esse musgo, esse verdinho que a gente visualiza aqui, ó, isso aqui é uma briófita. Ela não possui vasos condutores de seiva, mas ela é um vegetal, né? Então, no terreiro dá aquele lodo, aquele musgo, isso aqui é uma briófita, é um vegetal. Costuma dar muito nos troncos de árvores, né? Um outro exemplo do reino vegetal são as samambaias. As samambaias são pertencentes ao grupo das pteridófitas. Elas são plantas um pouco mais resistentes, elas crescem um pouco mais do que o musgo, mas ainda assim não são capazes de formar, por exemplo, árvores. Então são seres um pouco mais complexos, sem um vaso condutor de seiva, né, que vai fazer com que ela cresça. E eu trouxe aqui para vocês, não dava para eu trazer uma árvore, né, inteira. Então eu trouxe o pinho, que é um exemplar de uma gimnosperma, do pinheiro. Então eu trouxe só o fruto dele, que forma, né, muito utilizado durante o Natal, nas decorações. Esse fruto aqui é do pinho, que é o representante das gimnospermas. E a mais evoluída de todas, digamos assim, são as angiospermas. Quando a gente fala de angiosperma, não necessariamente a gente tem que pensar somente em grandes árvores com frutos e flores. A gente pode pensar também em pequenas flores, como essa que eu trouxe aqui para vocês. As angiospermas possuem características que possuem flores, então eu trouxe uma outra flor aqui, ela murchou um pouco, mas dá para vocês visualizarem. Nós temos aqui a flor, nós temos a presença das folhas, do caule e da raiz. Olha a raiz aqui, olha, presente aqui, ó, adjacente, mostrando então a evidência de uma planta mais evoluída. Essa aqui, comparando com essa planta não possui raízes, ela não cresce. Essa aqui já alcança tamanhos maiores. Então, as angiospermas, elas possuem, né, geralmente, desde de pequenas flores, arbustos, até grandes árvores, como é o caso da mangueira, goiabeira, dentre outras árvores que a gente consegue visualizar na natureza, né? Então, todos esses exemplares aqui, ó, pertencem ao reino vegetal. Mas aí eu pergunto para vocês, o que difere um do outro? Por que não são todos do mesmo grupo? Já que é tudo vegetal, né? Por que não seriam todos do mesmo grupo? A começar aqui, ó, pelo tamanho. Elas estão aqui praticamente numa ordem. Os musgos, que são as briófitas, são bem pequenos. Então, como vocês podem perceber aqui, ó, isso aqui a gente pode coletar em qualquer região com muita umidade, precisa de água para ela reproduzir. Então, esses representantes aqui, eles não cresceram muito. Eles permanecem ali presos em determinado tamanho. Essa aqui, ó, já cresceu um pouco mais, ela chegou num nível um pouco mais alto, porque ela apresenta uma complexidade maior. Os pinhos já são grandes árvores, possuem vasos condutores de seiva. Gente, quando eu falo de vaso condutor de seiva, pensa, por exemplo, nos nossos vasos sanguíneos. São coisas semelhantes. Os vasos sanguíneos não levam os nutrientes para o nosso corpo? Então, os vasos condutores de seiva vão levar a seiva. A seiva na planta é como se fosse
o nosso sangue, está levando ali o nutriente para dar sustentação e força, energia para aquela planta. Então, quanto mais vaso, quando elas conseguiram ter esses vasos condutores, elas conseguiram então aumentar o seu tamanho e crescer evolutivamente, chegando nas grandes árvores e também nos agraciando com as belezas das rosas, das flores, né? E dos frutos. Então, esses representantes são representantes das angiospermas, ok? Então, tá aqui, ó. Esses que eu mostrei aqui no quadro são os exemplos ali. Tá vendo essa estrutura aqui, ó? Eu até consigo visualizar ela aqui, mas para vocês visualizarem, teria que precisar de uma lupa. Mas a gente consegue ver isso nitidamente numa lupa, né? Aumentando o tamanho do órgão, porque o musgo tem várias estruturas disso aqui, que são as estruturas reprodutoras que vão liberar esporos para que ela consiga reproduzir. As pteridófitas, como é o caso das samambaias, também liberam esporos. Ela tem umas estruturas por cima, amarronzadas, que vão liberar esses esporos e disseminar na terra, né, no ambiente, para que gere então outros organismos. Já as gimnospermas são grandes, apresentam sementes e aí elas conseguem reproduzir ainda mais facilmente, até chegar no nível mais evoluído que seriam as angiospermas, as grandes árvores, mas também as nossas flores como representante, que não são de grande porte, mas que possuem toda a complexidade desses demais representantes. Bom, elas pertencem então ao reino Plantae, mas da onde que elas surgiram, né? Como que vieram a chegar aqui na Terra? As plantas, gente, elas são representantes e muito importantes para a manutenção da nossa vida. Como eu falei no início da aula, elas realizam fotossíntese e quando elas fazem a fotossíntese, elas liberam para a gente o oxigênio. Com o oxigênio, nós conseguimos respirar. Sem ele, nós não teríamos vida no planeta Terra. Então, as plantas, os vegetais de forma geral, são de grande importância para a manutenção da vida na Terra. Então, todos os biomas terrestres, eles vão exercer um papel ecológico muito importante devido à presença da fotossíntese. Processo esse que nós, seres humanos, não conseguimos fazer. Quem dera, né, gente? Se fosse assim, era fácil. A gente poderia ficar lá na praia com o pezinho na areia fincado, com aguinha de coco e só vivendo, né? Porque o nosso corpo seria capaz de produzir energia para a gente mesmo, coisa que a gente não consegue, né? A gente precisa se alimentar, a gente ingere alimentos, muitas vezes de plantas, para conseguir nutrir o nosso corpo. As plantas não precisam, elas precisam da água e de alguns nutrientes no solo, mas elas conseguem fazer, então, o processo de fotossíntese. E, além delas se alimentarem, né, produzir o próprio alimento com esse processo, elas ainda liberam o oxigênio para a gente. Olha que fantástico! Pelo amor de Deus, né? Sem planta, o mundo não existe. Bom, para elas chegarem na evolução que elas chegaram, como eu falei para vocês, desde o musgo até as grandes árvores com flores, com frutos, elas passaram por vários processos evolutivos. Foi simples da noite para o dia. Elas tiveram que sair do meio aquático até chegar no ambiente terrestre. E para isso, para elas habitarem o meio terrestre, várias modificações vegetativas e reprodutivas tiveram que acontecer. Então, elas saíram aqui, ó, das algas. Sim, as plantas vieram das algas. Boa parte, né, da origem delas, principalmente as primeiras que foram os musgos, as briófitas, vieram aqui das águas. Então, saíram das algas, saíram do meio aquático até chegar no ambiente terrestre e habitar todo esse ambiente. E a complexidade, diversidade que nós temos hoje de vegetais é gigantesca, mas não foi assim no início. Começou-se aos poucos, elas foram evoluindo até chegar no patamar que nós estamos hoje. E elas vieram de organismos parecidos com isso aqui, ó. Acredita-se que as plantas se originaram das clorófitas, que são as algas verdes. Aqui eu tenho vários exemplares de algas verdes. Geralmente essas algas a gente não consegue visualizar tão facilmente, né? No ambiente aquático,
e algumas precisam até de lupa para poder enxergar. Então, eu trouxe aqui para vocês um texto falando sobre a evolução das plantas, do reino vegetal. Então, como eu disse, foram várias adaptações que tiveram para que elas conseguissem chegar no ambiente terrestre. Então, vamos ler junto aqui esse texto sobre a evolução das plantas, ganhando a terra, mas não em totalidade, ok? As primeiras plantas a dominarem o ambiente terrestre dependiam de quê? Água. E tinham estruturas multicelulares parenquimatosas que as permitiam crescer em diferentes planos. Possivelmente, suas estruturas anatômicas eram o mais simples possível, uma vez que as algas, que hoje vivem fora da água, apresentam talos muito poucos diferenciados. Continuando aqui, não se sabe como as primeiras plantas terrestres surgiram, mas acredita-se que foi de um grupo de algas verdes, aquele grupo que eu mostrei para vocês a foto agora há pouco, denominado clorófita, que apresentava um genótipo e fenótipo bem diverso. Então, ela tinha características muito diferentes para conseguir habitar outros ambientes, o que permitiu sua sobrevivência em áreas pantanosas, sujeitas a períodos alternados de inundação e seca, porque elas precisavam da água para reproduzir. Então, ela precisava de períodos alternados na qual ela conseguisse ir migrando aos poucos para o ambiente terrestre. É possível ver em algumas algas ainda hoje que vivem em águas doces e resistem em períodos grandes de seca, uma vez que apresentam estruturas adaptativas a essas adversidades. Por fim, o zigoto de algumas algas apresenta camadas, zigoto, gente, é a célula inicial, tá? Celulares mais espessas e podem viver grandes períodos fora da água. Muitas algas podem ser transportadas de diversas formas, também ganhando mais espaço. Então, eu peguei um trechinho aqui de um texto para mostrar para vocês e assim a gente chega nessa seguinte questão. Com base nesse texto, você consegue identificar qual substância foi fundamental para todo ser vivo e que influenciou as modificações no reino vegetal? Vou dar um tempinho para vocês visualizarem aí e conseguir responder essa questão. Então, vamos lá. 30 segundos na tela para vocês pensarem qual foi a substância fundamental que fez com que as plantas conseguissem sair do ambiente aquático e chegar até o ambiente terrestre. É lógico que elas sofreram várias modificações, né, vegetativas, reprodutivas, mas tinha uma substância essencial que fez com que as coisas funcionassem um pouco mais e elas conseguissem então alcançar o ambiente terrestre. Vamos lá então resolver essa questão? Eu acho muito fácil, né? A questão que ninguém vive sem essa substância. O nosso corpo é basicamente formado por ela, que é a água. A água foi um fator super importante para que a gente conseguisse, para que as plantas conseguissem sair do ambiente aquático e ir para o ambiente terrestre, né? A conquista do meio ambiente, permitindo aos vegetais uma resistência anatômica mais ao ambiente, a ambientes secos. Bom, além disso, estruturas reprodutivas surgiram, facilitando a dispersão de esporos, permitindo então que elas se dissolvessem e dispersassem através da água, conquistando então o ambiente terrestre. Bom, na aula de hoje, nós vimos então algumas características gerais das plantas, alguns representantes do reino vegetal, como eu mostrei para vocês aqui, trouxe alguns exemplares. As plantas, como elas alcançaram o ambiente terrestre e também características evolutivas que permitiram com que elas conseguissem habitar o planeta Terra. Nessa aula de hoje, eu deixei aqui as referências para vocês. Caso vocês precisem anotar, ver mais algumas questões e conhecer e saber mais informações, é só buscar as nossas referências, ok? Muito bom ter vocês aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais.